Voltamos a falar sobre os assaltos aos Correios aqui no estado. De acordo com a Polícia Federal, em um ano já são mais de 70 agências roubadas. A última foi essa noite, como nós mostramos há pouco. 45 casos foram no interior, 29 na Grande Vitória. O município que mais registrou assaltos foi a Serra, com 8 casos. Muitos viram alvo mais de uma vez. Mas o que tanto tem atraído os bandidos? O que precisa mudar para barrar esse tipo de crime que provoca insegurança entre funcionários e consumidores também? Esse é o nosso assunto com o especialista em segurança pública, Pablo Lira, e também com o advogado do consumidor, Sérgio França. Bom dia. Muito obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. Bom, o que tem atraído tanto, então, esses ladrões, esses bandidos às agências dos Correios? A gente passou por um processo no Brasil que foi a escalada dos roubos em agências bancárias, né? Na década de 90 e início dos anos 2000. As agências bancárias se estruturaram em termos de infraestrutura e também tecnologia para garantir uma vigilância e uma proteção e o que contribuiu para a redução dos roubos em agências bancárias. O que acontece agora? Esse serviço que os Correios estão prestando à população, né, que são os serviços bancários nas agências de correio, ainda não estão estruturados e preparados para lidar com tipos de crimes como os roubos, né, que vem acontecendo. Falta segurança? Falta segurança, tecnologia, infraestrutura, a vigilância também nas agências do correio ainda merece uma maior atenção também, né? Por conta de que, a partir do momento que você começa a mexer com valores dentro dessas agências, isso desperta o interesse de criminosos de estarem efetuando assaltos, como a gente está vendo aí nesse último ano, né? Acima de 70 roubos, né, que ocorreram nas agências de correio, dos Correios. E uma outra característica interessante é que nessas ações, Andressa, a gente está observando também a preferência, né, pelos valores e não pelos pacotes, pelas encomendas. Então não são as encomendas que eles estão de olho, é o dinheiro realmente que movimenta ali, que é movimentado ali porque eles fazem muito serviço de banco. Isso. O criminoso, quando ele vai efetuar esse tipo de roubo, ele conta também com o fator tempo, né? Quanto mais tempo ele permanecer naquela agência, aumenta a probabilidade de um policial efetuar ação de repressão naquele caso ali. Então, se ele for até o local onde estão as encomendas, tem a questão dos volumes também das encomendas e tudo, isso aumenta o tempo de permanência dele cometendo aquele tipo de crime. Então, não é interessante para ele. Ele foca primeiro nos valores, que é mais rápido, que dá a maior probabilidade de fuga para ele. Eles querem dinheiro mesmo, isso, né? Olha só o que disse a Lucinéia Lopes Barbosa, que contribuiu com a gente aqui no Facebook do Fala Amanhã. Tiraram os vigilantes dos Correios, vários pais de família ficaram desempregados, agora a bandidagem está fazendo a festa. Que país é esse? Isso procede? Realmente foram retirados os seguranças dos Correios? Vocês têm essa informação? Essa informação precisa, né? A gente não tem aqui no momento, né? Mas o que a gente vem observando nos Correios nos últimos anos, até por conta da crise que o Brasil vem passando, a gente está observando um certo recuo no investimento nos Correios, né? Como outras instituições federais que a gente observa aí nesses últimos anos que o Brasil vem passando por essa crise econômica. Mas é fundamental, né, esse investimento em vigilância, infraestrutura, tecnologia e também uma ação integrada, né? Você vê nesse caso aí da Serra como que foi importante a atuação precisa, né, e tática da Polícia Militar para poder prender as pessoas que cometeram esse crime. É verdade, né? E olha, uma preocupação a mais para quem costuma enviar mercadorias pelos Correios é que começou a valer uma nova regra desde o início do ano. Desde o início de janeiro, passou a ser obrigatória a apresentação da nota fiscal em cima da embalagem das postagens de encomendas pelos Correios, assim como por todos os transportadores brasileiros. Por enquanto, ainda é um período de adaptação, agora no mês de janeiro, mas já a partir de fevereiro, nenhuma encomenda será aceita nas agências dos Correios sem o documento, sem a nota fiscal. A medida visa atender às exigências dos órgãos de fiscalização tributária, que determinam o transporte de qualquer mercadoria está sujeita ao pagamento de impostos. E é para isso que deve ocorrer com a nota fiscal. É importante ressaltar que essa regra não é nova para as postagens de pessoas jurídicas, para empresas. A mudança é para as postagens de varejo, para as pessoas físicas que às vezes acabavam vendendo algumas coisas sem nenhum tipo de nota fiscal, sem ser cobrado, né, a tributação aí. Bom, eu gostaria de saber do senhor, que é advogado do consumidor, isso é bom ou ruim para o consumidor?
Correto, Andressa. Para o consumidor isso também é bom, a partir do momento que também é bom para a autoridade fazendária. Porque, na verdade, essa nova regra, como você mesmo disse, é uma nova regra dos Correios, né, que está sendo implementada agora, mas é uma regra já antiga, né, na questão tributária, que é você anexar a nota fiscal. Toda e qualquer mercadoria só vai poder ser postada nos Correios, nas agências, se tiver a nota fiscal do lado de fora da embalagem ou uma declaração de conteúdo. A gente está com uma embalagem aí, inclusive, para mostrar. Isso. A gente volta aqui para o estúdio a imagem, por favor. Olha só. Vamos exemplificar aqui. A gente tem uma embalagem. E aí? Correto. Então, toda e qualquer embalagem, a partir de agora, quando ela for postada nas agências dos Correios, ela deve ser acompanhada da nota fiscal ou uma declaração de conteúdo. A nota fiscal é para aquela mercadoria que é passível de tributação, né? Ocorreu uma compra e venda, uma pessoa jurídica efetuou uma venda, mesmo uma pessoa física efetuou uma venda e vai pedir o transporte dessa mercadoria para o consumidor final. Então, ele vai ter que levar essa nota fiscal ou declaração, nesse caso, a nota fiscal, né? E vai ter que anexar num saco plástico, né, num envelope plástico transparente do lado de fora da embalagem. Para os casos em que não há tributação, né, uma pessoa física está enviando alguma coisa usada para uma outra pessoa física, ou mesmo microempreendedor individual que não tem essa exigência de emitir a nota fiscal, ele pode encaminhar a mercadoria na agência dos Correios, assinando simplesmente uma declaração de conteúdo. Ele vai declarar sob as penas da lei e sob as penas da legislação tributária que aquele produto que está sendo encaminhado, que foi postado nos Correios, ele não é passível de tributação. Então, mas isso vai ser fiscalizado também. Pois é, correto. Os Correios não vão aceitar mais postagens sem o cumprimento desses requisitos. Porque, na verdade, os grandes varejistas, né, que vendem pela internet já faziam isso, porque é uma regra antiga. Todos nós já compramos algo pela internet e recebemos a encomenda com a nota fiscal do lado de fora, né, num saco plástico transparente. Só que a partir de agora isso também vai ser uma exigência nas postagens feitas nas agências dos Correios, porque aquelas pessoas físicas que vendiam pouco, ou então aqueles pequenos varejistas que não têm convênio, né, não têm contratos grandes com os Correios ou outras transportadoras, eles fazem esse trabalho de formiguinha, né, vão lá postando nas agências dos Correios, e antigamente você não tinha essa exigência e a autoridade fazendária ficava sem a possibilidade de fiscalização a qualquer tempo. E agora vai ter que fiscalizar a partir de fevereiro, já começa a valer. Correto. Para a gente envolver os dois assuntos aí, por que eu quis falar dos dois assuntos com vocês dois juntos, né? É possível que isso também transforme essa encomenda, esse envio de embalagem em uma forma mais insegura? Porque você está colocando o que você exatamente está mandando ali naquela embalagem, né? Pode ser uma coisa mais valiosa, é uma insegurança para o consumidor? É importante, né, seguir a normativa, né, do comércio, né, tanto para o consumidor como também para a pessoa que está efetuando aquela venda, né? Manter também toda a relação, né, documentário relacionado à nota fiscal e tudo. Eu acho que garante a maior segurança no trâmite e no comércio, né? Principalmente hoje no Brasil, que a gente vem crescendo também, o comércio eletrônico, né? O e-commerce é dos segmentos que mais se expande hoje em dia no país, e a relevância de você utilizar as agências do Correio, o serviço dos Correios, utilizando também toda a documentação necessária, né, para a comprovação da venda e garantir uma maior segurança para o consumidor também. Exato. Tá E essa nota fiscal ou a declaração de conteúdo, ela tem como objetivo só mesmo a autoridade fazendária. Então, no caso, os Correios, eles orientam que essa nota fiscal seja dobrada e colocada dentro do envelope transparente. Então, ninguém vai ficar sabendo o que tem dentro, nem valores. Então não fica assim transparente para que a pessoa exposto. veja mesmo o que tem lá dentro. Até porque, como o senhor disse, né, o que os assaltantes querem é o dinheiro lá que está na agência, o serviço de banco mesmo. Não é exatamente a embalagem. É isso, né? Isso, porque justamente o que a gente comentou, né? Na teoria criminológica, a gente identifica que para um crime acontecer, a gente tem que ter no mínimo 3 condições satisfeitas, que é um ator motivado, uma vítima potencial e um ambiente favorável. Tá. Então, essa questão do ambiente favorável, o criminoso ele busca a maior rapidez possível para cometer o assalto e sair da agência. Então, se ele vai em busca de embalagens, pacotes, isso vai demandar um tempo maior e ele vai permanecer mais tempo na agência, aumentando a probabilidade dele ser preso, né? Então, e daí a importância, né, de uma integração das ações. A Polícia Militar cumpre um papel fundamental nessa perspectiva, né, da repressão.
como também as guardas municipais e todo o serviço de inteligência e segurança pública que vai garantir a investigação, como é o caso da atuação da Polícia Federal no caso das agências do Correio. Bom, para a gente fechar todo esse assunto, eu gostaria de saber o seguinte: muita gente frequenta as agências dos Correios e como tem tantos assaltos assim, as pessoas ficam se perguntando, né, o que eu faço caso haja um assalto na agência em que eu estou, né? O que se deve fazer? Nunca reagir. Essa é a regra básica, né? Evitar movimentos bruscos, né? Atender às ordens, né, do criminoso para evitar qualquer ação mais violenta. A própria Polícia Militar tem todo um protocolo de atuação nesses casos, as agências de segurança pública, e a orientação para a população é nunca reagir e manter a calma nessa hora e buscar aí junto às agências de emergência. Aqui no estado a gente tem uma agência bem eficiente e eficaz, que é o CIODES, né? Comunicar o crime assim que ele aconteceu para que as agências de segurança pública possam atuar e conseguir reprimir aquele crime que aconteceu na agência. Tá certo, então. E sob a ótica do direito do consumidor, Sim. né? No caso, nós temos um contrato de transporte. Então, aquele consumidor ele se dirige à agência dos Correios para poder postar a sua mercadoria, ele está celebrando um contrato de transporte. Portanto, as agências dos Correios são responsáveis pela segurança desse consumidor no interior dessas agências. Como o doutor mesmo disse, nunca reagir, né? Esse é o primeiro passo. Mas depois, se o consumidor sofreu um assalto no interior da agência dos Correios, que deveria lhe propiciar determinada segurança e ele perdeu algo, ele tem que perquirir as perdas e danos, né? E responsabilizar civilmente a agência dos Correios. Pode entrar na justiça, Pode então. entrar na justiça. Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. Obrigado. Sejam bem-vindos e bom final de semana para vocês. Obrigado.